Vamos então retornar ao estudo Sefer Habarri, como havia prometido. Os vasos foram a princípio criados sem a capacidade de conter a luz, com a finalidade de que o mal viesse a existir. Olha que estava no propósito. Os primeiros vasos, nós vamos ver daqui a pouco onde que se encontra isso na Torá. Os vasos foram, a princípio, criados sem a capacidade de conter a luz, com a finalidade de que o mal é com a finalidade. Eles foram criados não aleatório ou um projeto que não deu errado, que deu errado, alguma coisa que fugiu do controle do Criador, Hasve Shalom. Não. Os vasos foram a princípio criados sem a capacidade de conter a luz, com a finalidade de que o mal viesse a existir, dando ao homem, assim, liberdade de escolha, a qual, como observamos, era necessária para a retificação dos vasos. Além do mais, uma vez que o mal se origina do vaso primeiro, das 10 sefirotes primárias, que vieram a ser despedaçadas porque não compartilhavam entre si, mas elevado, olha só, além do mais, uma vez que o mal se origina dos vasos, né, dessas 10 sefirotes, mais elevado, pode ser retificado e relevado a este nível. Então, são duas as etapas. 10 sefirotes que não compartilhavam e depois, a partir desses fragmentos, criou-se o livre-arbítrio, a diferenciação das coisas e a possibilidade de escolha do homem e do tikkun, de fazer a retificação desses vasos primários. E não só isso, mas a retificação do mundo inteiro, Tikkun Olam, através da criação de 10 outras sefirot que fossem capazes de compartilhar a luz, como o é agora, se o homem escolher, claro, né, se apegar à árvore da vida. Por isso que quem não é bondoso, não é caridoso, não se assemelha ao seu mestre através das mitzvot, do cumprimento da Torá, se apega à árvore da morte, que é os resquícios desses vasos primeiros que não compartilhavam, né? que eram, vamos assim dizer, egoístas, né? Mas com o propósito do Eterno de fazer o livre-arbítrio e o homem pudesse ter escolha. Encontra-se referência a essa quebra dos vasos no Midrash, que diz: Hashem criou universos e os destruiu. Então o Midrash está falando desses vasos primeiros. Bereshit Rabbah 3.7. Surge igualmente menção a isso na Torá, na passagem sobre os reis de Edom, no final de Gênesis, Bereshit. Vamos dar uma olhada lá? Estamos aqui com o Sefer Bereshit, capítulo 36, verso 31. Ve'ele hamelachim asher malachu beretz Edom, lifinei melach melech libnei Israel. Isso significa, em português, estes são os reis que governaram na terra de Edom antes que qualquer rei governasse sobre os israelitas. Voltemos lá então ao nosso estudo. A morte desses reis, disse, pressupõe a quebra
de um determinado vaso e sua quebra a um nível inferior, enquanto o versículo refere-se essa queda como morte. Então, a quebra dos vasos se refere à morte. Então, a quebra de um determinado vaso e sua queda a um nível inferior. Qual é o nível inferior? Esse mundo, Asiá, que está ligado a Malchut, que é chamado mundo do mal, e por mal entendemos morte. Enquanto o versículo refere-se a essa queda como morte. Então, por que fala reis de Edom? Porque o rei, ele faz o quê? Qual é a característica do rei? Tirar dos súditos, impostos. Ele recebe. Mas para quem o rei dá? Para ninguém. O rei só recebe. Então, por isso, entendemos que os reis, a linguagem reis, por essa definição de receber sem dar. É o conceito de morte. Quebra de vaso e queda a um nível inferior. Por isso que Malchut, que é a última Sefirot, como mostrei no esboço da Árvore da Vida, ela é a última Sefirá e está ligada à última letra do alfabeto, que é a letra Tav. A palavra Tohu é soletrada Tav-Hu, ou seja, Tav é a última letra do Aleph Beit. Tav é a última letra, valor numérico 400. E está ligada à Sefirá, a última Sefirá de Malchut. E Malchut é a última, não tem mais, ela olha para a esquerda, para a direita, não tem mais para com quem compartilhar. Por isso esse mundo é chamado o mundo do mal, onde a morte impera. E para isso só tem um remédio, o Samim é assemelhar-se ao Criador dando, compartilhando, sendo Tav a última letra do alfabeto hebraico, por ser Malchut, reino, a última das Sefirot é representada pela letra Tav. Tohu, Tav-Hu, refere-se, portanto, ao plano desses reis. Os reis que recebem e não compartilhavam, os reis que recebiam e não compartilhavam, que eram as 10 Sefirot primárias, por isso a criação teve duas etapas. Esses reis que não compartilhavam, que foram despedaçados, porque era propósito do Eterno que o mal fosse criado, porque sem a criação do mal não haveria livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio implica entre escolher o bem ou o mal. E isso é diferenciação. Por isso Eclesiastes falou, o Correlete, que é Shlomo, ele falou que através dos 28 tempos, tempo de nascer, tempo de morrer, são coisas opostas. Então, através dessa diferenciação, o homem pode escolher e se apegar ao bem ou não. Isso está na capacidade da escolha do homem. Se ele escolhe, né, a Torá, ele escolhe a vida e se apega ao bem. Se ele escolhe o ego, ele se apega a uma outra árvore, a árvore da morte, que ele se apega a essa árvore primeira, essa árvore, esses reis que só recebem. A palavra Tohu é soletrada Tav-Hu, sendo Tav a última letra, já explicamos isso. Vamos então ao próximo parágrafo. Após serem despedaçados, os vasos foram retificados e construídos em personificações partsufim. Partsufim quer dizer personificações. A partir desses fragmentos, dos pedaços desses recipientes que eram chamados reis, que não compartilhavam entre si, o Criador fez configurações, personificações, que é chamada em hebraico partsufim, que é uma nomenclatura cabalística, numeradas em cada uma dessas personificações consiste em 613 partes. O Criador cria as mitzvot da Torá para o povo judeu, através dos pedaços
desses reis que não compartilhavam, Hashem, no propósito, criou esses partes sufim, personificações que são 613 partes. Por isso o judeu cumpre 603 mitzvot para fazer o quê? Ao tikkunim, os tikkunim, as retificações, o tikkun olam desses primeiros recipientes. Então, 600 e tem uma contraparte no corpo humano, pois um corpo humano tem 613 partes. Isso é explicado no Sefer Hatania do Rabi Shineur Zalman de Liad. 613 partes do corpo, bem como as 613 partes, mandamentos da Torá. Então, a Torá nada mais é do que um manual do corpo humano, porque o corpo tem 613 partes e a Torá também tem 613 mitzvot. Essas personificações estavam, então, aptas a interagir umas com as outras, através de quem? Do cumprimento das mitzvot. E, ainda de maior importância, por meio da Torá, eram capazes de interagir com o homem. Por isso, se tornaram doadores e também receptores. Quando ele cumpre determinada mitzvot por ser 613, as mitzvot, e ter 613 partes do corpo, a cada cumprimento de uma destas, ele reativa uma parte no seu corpo, e essa parte do seu corpo acaba, através da ação de mitzvot, retificando esses pedaços dos primeiros reis que não compartilhavam entre si, fazendo assim um tikkun olam, uma correção do mundo. No estado retificado, os vasos estavam habilitados a receber a luz de Hashem. Em terminologia cabalística, este estado é chamado de universo de retificação, tikkun. Através de quem? De mitzvot, pois elas foram construídas com os pedaços daqueles recipientes primários que foram quebrados e deram origem a sefirot, onde pudesse haver compartilhamento, e a partir também desses pedaços criados 613 partes do corpo no homem e 613 mitzvot correlativas. Nesse estado retificado, os vasos estavam habilitados a receber a luz de Hashem. Em terminologia cabalística, esse estado é chamado de universo da retificação tikkun, do mesmo modo que aqui é também chamado de Bohu. Então, universo de retificação tikkun é Bohu, está no Shalom, está na paz, está no ato de doar, está no ato de cumprir mitzvot, de elevar não só as 613 partes do corpo através do cumprimento dessas 613 mitzvot, mas todo mundo, o universo inteiro. Estando os vasos de Bohu capacitados a interagir, costumava-se dizer que existe paz, Shalom. Entre eles, Bohu, portanto, é visto como a origem da paz. Traduz-se Bohu como desolação ou, mais precisamente, vazio. Mais precisamente, vazio. Traduz-se como desolação, mas o termo mais próximo, mais preciso, é vazio. Representa o vazio de um vaso pronto. De um vaso pronto para receber. E não só isso, mas, sobretudo, compartilhar. A palavra Bohu pode também ser lida como duas palavras. Bohu. Literalmente, nisso está. A paz está nisso. Hashem é a paz. O nome do Eterno é Shalom. Ou está nisso. Nisso está, ou está nisso. Por, inclusive, tratar-se de
Um isso que pode manter a luz, que é o ato de dar. O Eterno é a luz, o doador máximo. Então a luz está nisso, Hashem está nisso. Os cabalistas falam também de Tohu como sendo o estado intermediário entre o potencial e a realização. Ravad, grande cabalista, introdução ao Sefer Yetzirah, em seu estado inicial, os vasos tinham apenas existência potencial na entidade infinita, mas não tinham a realização. Porque a realização era doar. Tinham potencial, mas não tinha realização. A realização era doar, e eles não doavam. E, nesse estado, podiam ser compreendidos. Nesse estado não podiam ser compreendidos. A compreensão era receber e doar. Receber e doar. Receber com a kavaná de ser um doador, e não receber por receber. Por outro lado, seu estado de realização é borru. Então, torru é o estado intermediário entre esses dois. Entre que? Potencial e realização. Entre potencial e realização. O que é o estado entre potencial e realização? É caos. Não é nada. Porque o que faz de um potencial, sua realização, através da ação. Não tinha ação, só recepção, só recebia, mas não tinha essa ação de dar a equivalência de forma com o seu Criador. Então, o Torru é o estágio entre potencial e realização. Já Borru, não. Borru é o estado em que é possível a realização. Torru é o estado intermediário entre esses dois. Para os iniciados, isso contém também uma ligação para aqueles que entrariam no plano místico, as cascas clipote, derivadas de Torru Caos, com a quebra desses reis, e o termo rei já foi explicado que o rei recebe dos súditos, mas não dá para ninguém. Ele só tira impostos, não sei o quê. Então, por isso, o termo reis são as forças que confundem as pessoas, as cascas. E não só isso, escondem o divino. E fazem com que tenham visões enganadoras. Os falsos profetas, que têm êxtase, visões, mas são produzidas pelas cascas que causam essa falsa impressão de que ele é tão grande assim. Tipo Bilam, né? O que ele aprendia, o que ele era através de das cascas, através da impureza. Um vaso completo é uma visão que encerra um conceito completo e compreensível. Enquanto um vaso partido traz desordem e confusão. Uma pessoa que não entendeu uma ideia, que quer transmiti-la sem entendê-la, vai causar confusão e desordem no receptor, naqueles que ouvem essa ideia. O estado ao qual deve-se ansiar é, portanto, borru, pois é o que contém a visão verdadeira. Está nisso o shalom, a luz, o ato, o desejo de dar, o desejo de cumprir, não só o desejo, mas a ação desse desejo. Porque não basta ter o potencial, mas, sobretudo, a realização. Em geral, disse que Dalet, a quarta letra do alfabeto hebraico, representa Malchut,
a última das 10 Sefirot. Aqui estamos novamente com as 10 Sefirot e olha que Malchut é a última. É representada pela letra Dalet. A palavra Dalá quer dizer pobreza, pobre. Ela é pobre por quê? Porque ela não tem com quem, mas chegou aqui, não tem com quem compartilhar. As outras compartilham, ó. Sempre tem com quem, ó, compartilhar. Ó. Sempre tem um compartilhamento, ó. Observe que elas compartilham. Keter não, porque Keter ela recebe de Ensof. O Ensof, Or Ensof, a luz do infinito. Ela recebe do infinito. O infinito é algo que não se pode cogitar, não se pode dizer, não se pode falar nada sobre. Hashem não tem forma, tudo é uma unidade completa, enfim. Mas falando de Keter, é onde Hashem torna-se conhecível, que é chamada Echad, Hashem Echad, porque é a primeira manifestação ou dimensão onde Hashem começa a compartilhar sua luz, mas quando chega aqui em Malchut, que é representada pela letra Dalet, a quarta letra que se escreve Dalá, pobreza. Por quê? Porque é pobre? Porque não tem com quem compartilhar. Então, por isso Hashem diz nos profetas, faça tzedakah, continue, insista nisso, e me prove nisso para ver se eu não prospero você. É uma das poucas mitzvot que Hashem pede para testá-lo. Teste-me nisso. Agora tem que fazer com sabedoria, com estudar as leis de Tzedakah do Rambam, Maimônides, para poder fazer certinho. Não é fazer de qualquer jeito, fazer certinho, ou então fazer e de repente deixar de fazer. Então, mostrando aqui novamente, né, o compartilhamento, e esse compartilhamento se dá por letras. Letras que são recipientes cósmicos. E essas 22 letras aqui são escritas, são permutadas e escreve a sua Torá, a Torá do Criador, que tem 613 partes e tem 613 partes no corpo do homem, como foi explicado anteriormente. As 10 são divididas em dois grupos. 7 vozes, que são chamadas de midot, ou medidas emocionais, porque fica abaixo da cabeça, mais próximas ao coração, então são chamadas de midot, medidas emocionais. Já as da cabeça são chamadas mochin, porque na cabeça fica as mentalidades. E 10 declarações. As mais inferiores, as 10 sefirot são, em geral, chamadas atributos midot, enquanto as 3 mais elevadas, que está na cabeça, né, são chamadas mentalidades mochin. Midot, atributos ou medidas emocionais, são 7, que é Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Esod, chamadas midot. E Malchut, que a realiza. Já Mochin se refere a Keter, Chokhmah e Binah. E Da'at, que é uma quase sefirá, como foi explicado nesse estudo. Um atributo é externalizado, enquanto mentalidades ou processo mental é completamente interna, ao crânio. Já as midotes externalizadas, por exemplo, a tzedakah, tem que externalizar, tem que abrir a mão e dar ao pobre. Então, midot é bondade, bondade é uma medida, é chamada midot. Já alguém que restringe, tira do pobre, como esses reis, como falado, né, que age como esses reis, quando o vaso quer só para si. Então, é severidade, é midot ra'ah, midot do mal. Mas também tem a severidade que faz bem. Por exemplo, o pai que sabe que se der algo para o filho, ou que tira do filho, né? Quando ele faz algo, por exemplo, tira a TV, tira alguma coisa que o filho gosta porque ele fez alguma coisa errada. É um processo de severidade, mas é uma severidade
porque está balanceada pelo centro, pelo caminho do meio. Então, isso é também a severidade também é boa quando submetida ao centro, ao meio. Por isso o caminho do meio é o caminho do bem. E por caminho do meio, eu vou mostrar aqui na Sefirot como isso funciona. Então, estamos aqui novamente com a Sefirot. Aqui à direita, aqui à esquerda. Chamamos essa direita de bondade, a esquerda chamamos de severidade. E o centro é o caminho do meio. Então, o centro ele deve ser o balanço, o equilíbrio entre as extremidades. Todo extremo é perigoso. O extremismo é perigoso, tanto para a bondade, que não tem o contrabalanço do centro, quanto a severidade, que não vai ter o contrabalanço do centro. Então, o centro é o caminho do meio, é o lugar do equilíbrio. São essas sefirotes do centro. Keter, Tiferet, Yesod, Malchut, né? Quando contrabalanceando esquerda e direita. Isso aqui, então, é chamado de caminho do meio. Um atributo é algo externalizado, enquanto uma mentalidade ou processo mental é completamente interna. Similarmente, uma voz é externalizada, enquanto uma declaração sem voz não o é. Tipo, o pensamento é uma declaração, mas se não for externalizada pela voz, né? Então, por declaração, chamamos de mohin, pensamento. Já a voz, ela é externa, ela é chamada midot. As midot são algo externas, implicam em ação. Os 10 reis aqui mencionados são os mesmos que em as Sefirot são chamadas reis em muitas passagens da literatura cabalística, especialmente em seu estado de universo do caos, porque não compartilham, como explicado. Antes da retificação, por isso falamos de 2 etapas. 10 Sefirot chamada reis de Edom. Sim, por que Edom? Porque Edom é chamado vermelho. Edom é um código para Esav. Esav era uma pessoa que só queria receber. Ele matava, né, na verdade, as pessoas para tirar os seus bens. Ele dormia com a mulher do próximo antes que o próximo, depois de casado, tivesse lua de mel. Ele ia primeiro e ficava com a mulher do próximo. Ele não tinha nenhum pudor. Então, ele ficava à espreita em caravanas para poder matar e roubar, saquear. Então, é chamado Edom, o irmão de Yaakov. São indicadas pelos reis de Edom no final de Bereshit 36. São chamadas reis, porque um rei apenas toma de seus súditos impostos, só tira dos súditos, impostos, não sei o que, um monte de coisa. E não contribui para a economia do seu reino. Pouco faz, saneamento, educação, isso é bem a cara do Brasil. Similarmente, essas sefirot do universo do caos apenas recebiam, mas não podiam dar. Das 3 sefirotes aqui indicadas, apenas Rokhmah, sabedoria, e Biná, compreensão, são mencionadas explicitamente. A respeito de Keter, coroa, somos meramente advertidos a não especular sobre seus mistérios. Agradeço a todos, Todarabá, que por estarem acompanhando esses estudos, que possamos crescer ainda mais e nos assemelharmos ao Criador e praticar suas mitzvot e fazer Sedaká e Gemilut HaChassadim.